Gênesis 14, de 1 a 17, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Sucedeu naquele tempo que Ian, Rafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo texto revelado, inspirado, tua palavra preservada para nós, e pedimos a tua graça neste momento, iluminação, aplicação dela para nós hoje. Também nos dá olhar para Jesus Cristo através deste texto. Ó Deus, capacita-nos a olhar para o teu Filho e ver o cumprimento em Cristo de tudo aquilo que foi tipificado no Antigo Testamento. Abençoa, Pai, dá graça ao teu povo. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu irei usar a título de introdução e de contexto a seção final do capítulo 13, que não foi alvo da exposição do sermão anterior. Nós vimos no sermão anterior, no capítulo 13, a separação de Abrão e Ló, por causa de um conflito entre os rebanhos, na verdade, não entre os rebanhos, no conflito entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló, por causa dos rebanhos, por causa dos bens, da riqueza que o Senhor deu a estes dois servos do Senhor e parentes também. Então, nós vimos a triste situação, foi necessária uma separação, e a partir do verso 14 do capítulo 13, o Senhor então se revela a Abrão, após um conflito, após solucionar um conflito por meio de uma separação,
após uma ação pacificadora de Abrão, resolvendo o problema, mesmo sofrendo com isso a perca da presença do seu sobrinho, então o Senhor lhe dá um momento de tranquilidade. O Senhor renova as suas promessas pactuais para Abrão. Ele diz: Abrão, ergue os olhos, no verso 14 do capítulo 13, e olha, e aí, tanto para o norte, sul, para todo lado ali, oriente, ocidente, e o Senhor renova a promessa da terra. Ele diz: eu te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Então, Abrão, ele é confortado por Deus depois da perca da companhia de seu sobrinho, momento difícil, certamente, para Abrão. Meus irmãos, minha proposta nessa manhã é elucidar essa passagem que lemos, do verso 14, e também tratar de 3 pontos na argumentação. Nós iremos tratar, em primeiro lugar, da invasão e saque da terra prometida, do verso 1 a 12. Em segundo lugar, nós iremos argumentar sobre a resposta do mediador da aliança, verso 13 a 15. E em terceiro lugar, a vitória por meio da fé, verso 16 a 17. Iremos tratar disso a partir do seguinte tema: a aliança e a vitória do povo de Deus. A aliança e a vitória do povo de Deus. Vamos então elucidar, lançar luz sobre essa passagem, argumentar e expor esta passagem. Irmãos, nesse capítulo nós temos um capítulo que trata de guerra, de conflito. E mais uma vez, então, nós nos lembramos da guerra que começou com o pecado, a queda, um conflito entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E às vezes, claro, sabemos, entre aqueles que não pertencem ao Senhor, há conflitos também e guerras, e algumas destas guerras afetam os filhos de Deus. Mas o fato é que a guerra ela não é novidade na história. Nós sabemos também pela história, não apenas bíblica, mas a história recente, que há guerras no Oriente, guerras entre blocos econômicos, há conflitos políticos, conflitos ideológicos, e muitos temem até guerras com o uso de ogivas nucleares, outros acham isso impossível. Mas aqui no nosso capítulo, nós estamos diante de um texto que fala de guerras ali na região do Oriente Médio e de outras partes. Também há povos aqui citados ali onde hoje é a Turquia. Então, no nosso texto, nós somos apresentados a tiranos da antiguidade, com sede de poder. Então, há nações oprimindo outros povos, outras nações. E essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que são conhecidas pelo episódio de sua destruição, e também por ser a cidade em que as cidades em que Ló escolheu habitar, estas cidades, elas estão debaixo de escravidão, junto com outras cidades, e elas decidem se rebelar. Tudo indica uma questão aí de pagamento de impostos. Então, é uma passagem repleta de reis. Nós lemos aí no texto, 5 reis guerreando contra 4 reis. Abrão, ele é apresentado para nós também como um príncipe do Senhor. Mais na frente, na próxima sessão, veremos Melquisedeque, rei de Salém. E nós temos o nosso Deus de Israel, que é o Rei dos Reis, o Deus Altíssimo. Então, a guerra está presente na humanidade. Então, em primeiro lugar, diante do tema aliança
e a vitória do povo de Deus, nós veremos a invasão da terra prometida, verso 1 a 12. Irmãos, esses reis aí, que são liderados por Quedorlaomer, esses 4 reis, eles representam uma ampla área, do Mar Negro ao Golfo Pérsico, a Babilônia, onde hoje é o Irã e Sinear. E essa confederação de reis sujeitou outros reis, 5 reis descritos. Dentre esses reis estava o rei de Sodoma. Então, essa confederação contra outra coalizão de reis, como diz, tudo indica que tem a ver com exigir impostos, pagamentos, um jugo. E lembre que Ló escolheu Sodoma e Gomorra, aquele lado de Sodoma e Gomorra, porque ele olhou e viu muito verde, bem regado a terra, mas ele escolheu, conforme vamos ver aqui no texto, habitar perto de povos ímpios, rebeldes contra o Senhor, e que estão debaixo do juízo de Deus. Ainda assim, esses povos ímpios e maus, debaixo do juízo de Deus, eles querem se livrar do jugo da servidão de seus inimigos. E aí eles se reúnem para se rebelarem contra os seus inimigos. Essa confederação de reis coordenada por Quedorlaomer é muito poderosa, segundo vemos no nosso texto. Essa confederação feriu vários povos que, pelos termos usados para esses povos, eram povos poderosos. Refaíns, Zuzitas, Emins. Então, se você traduzir esses termos, você vai encontrar palavras como gigantes, terrores de outros povos. Então, o que está acontecendo aqui é, de fato, um evento grandioso, onde Abraão habita ali na terra de Canaã e vai fazer parte desse momento histórico. Há um conflito de grandes reis, principalmente esses reis que estavam oprimindo os cananeus ali em Sodoma e Gomorra. Então, esses reis, eles guerrearam, invadiram a região de Canaã, a terra da promessa, e venceram, subjugaram aqueles reis rebeldes, e além disso, eles tomaram espólios e também levaram Ló. Entre o despojo de guerra e o espólio, eles levaram cativos pessoas, e dentre essas pessoas, Ló e sua casa e suas posses. Então, são notícias terríveis, essa coalizão do Mar Morto ali contra essa confederação de Quedorlaomer e de outros reis. Isso mostra, irmãos, que havia ali de fato um propósito de Deus de punir aqueles povos de Canaã. Não era o momento ainda de Israel ocupar aquela terra, não há ainda um povo de Israel, ainda o período aqui dos patriarcas, Abraão, no caso, ainda, mas de fato há um juízo de Deus ali sobre aqueles povos. E é muito claro isso no nosso texto, porque veja, por exemplo, no verso 10, que a coalizão ali de Sodoma e Gomorra e outros reis, no verso 10, ao tentar fugir, esses reis de Sodoma e Gomorra caíram em poços de betume. Então, eles foram entregues nas mãos daqueles poderosos, estavam sendo oprimidos, e isso estava debaixo de um desígnio, de um propósito de Deus, e o Senhor está, então, punindo essas nações ímpias e rebeldes, e Ló escolheu morar perto desse povo, e deixou a companhia do seu tio Abrão, que, como sabemos, é mediador do pacto aqui, nesse contexto. Então, como vimos aí, em primeiro lugar, a terra da aliança, a invasão e saque da terra prometida, nesses primeiros versos aí, que já lemos e que os irmãos podem também observar aí, essa confederação de reis contra essa coalizão e tudo isso que acontece aí. Em segundo lugar, nós vamos ver
a resposta do mediador da aliança, no verso 13 a 15. A resposta do mediador da aliança. Perceba que a sessão anterior termina no verso 12 dizendo que aqueles reis se apoderaram de Ló e tal e etc, como argumentamos. Do verso 13 até o verso 15, há um relato de que um dos fugitivos da guerra chegou até Abraão e contou o que aconteceu. Veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. E veja a ênfase, Abraão, ele então é filho de Éber, ele é da descendência de Sem. Ele começa aí, há uma definição de Abraão como um hebreu. E Abraão habitava nos carvalhões de Manre, né? O texto aí da localização. E tendo ouvido no verso 14 que o seu sobrinho estava preso, o que foi que Abraão fez? Abraão, ele, como argumentamos no sermão anterior, era rico, tinha posses, haviam servos na sua casa. Ele reuniu 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu. Aí também no verso 15 a estratégia, certo? E o texto também vai ficar claro que haviam aliados com Abraão também, junto com Abraão aí nesse conflito. Então, nós temos nessa sessão, nesse segundo ponto, a resposta do mediador da aliança. Nós temos, então, a descrição de uma ação militar de Abraão, ou de Abraão. Claro, irmãos, aqui é uma guerra justa da parte de Abraão. Uma guerra movida por amor fraternal e não por desejos corruptos. Como disse, Abraão é identificado como hebreu. Abraão convoca os seus aliados, os criados nascidos em sua casa, em número de 318, um pequeno exército, um exército de confiança, pessoas treinadas ali na sua casa, e ele lidera os seus vizinhos nesse contra-ataque, Aner, Escol e Manre. Isso está no verso 13. Ele estava ali junto com o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, quais eram aliados de Abraão. Então, Abraão com seus servos e com seus aliados. Mesmo assim, irmãos, o que Abraão faz aqui é algo, é muita coragem. Abraão, mesmo com os 318, com os seus aliados, ele não é nada, humanamente falando, diante daquela confederação de reis, coordenada ali por esse Querdolaomer. Então, é uma resposta de fé. Abraão é o servo de Deus, ele é o mediador da aliança, ele é o detentor das promessas pactuais, e, de fato, ainda assim é um ato de grande coragem, de fé, pois a diferença de força é gigantesca entre as forças de Abraão e as forças daqueles reis. E em terceiro lugar, nós vamos ver a vitória por meio da fé no verso 16 e 17. Então, Abraão, ele volta vitorioso desse conflito. O texto diz, verso 16 e 17, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. E veja que no verso 17 diz que ele voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. E aí o rei de Sodoma vem ao encontro de Abraão, mas na frente Melquisedeque também virá. Irmãos, então vemos que há uma vitória. Abraão é crente, ele toma essa ação por meio da fé, porque humanamente falando é impossível Abraão vencer essa batalha, e devemos considerar diante disso, e olhando o que aconteceu anteriormente no Egito, devemos ter muito cuidado, irmãos, nos nossos julgamentos e não desprezar pessoas por meio de um momento de fraqueza na sua caminhada. Então, Abraão esteve ali no Egito, indefeso, aparentemente, né, o Senhor, claro, era com ele, mas ele toma atitudes e age com estratégias, então, bem cautelosas ali no Egito, bem arriscadas, né? Sua mulher vai parar no harém de Faraó.
E agora nós vemos Abrão agindo com extrema coragem, confiando no Senhor. O que é que um habitante de tendas, um peregrino, ainda que muito rico, poderia fazer contra 4 grandes reis do Oriente? Então, certamente, essa é uma obra da fé de Abrão. Então, Deus abençoou, Abrão lhe deu a graça da fé, ele é um homem crente, e então nós vemos o coração deste homem crente transformado por Deus para enfrentar tamanha luta, de fato. Ele é o pai da fé, como sabemos. Agora, também nós vemos, irmãos, que Abraão ele é um homem crente, ele invoca a Deus, ele adora a Deus. Nós vemos isso em toda a sua história, que temos acompanhado até aqui. Mas a sua vitória, de fato, é por meio da fé. Mas alguém pode dizer assim, certo, Abraão poderia orar pelo seu sobrinho, e isso seria suficiente. Mas veja, Abraão era um homem que tinha comunhão com Deus, ele poderia pedir uma intervenção de Deus ou algo desse tipo e talvez não fazer nada mais. Mas há circunstâncias, irmãos, sim, que não temos muito a fazer senão orar. Mas há circunstâncias de fato que aqui o servo de Deus e nós, como povo de Deus, como crentes, nós precisamos orar e agir, claro, confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor. Então Abrão, ele é crente, ele é o pai da fé, claro, é um homem de oração, ele adora a Deus, mas ele usa os meios legítimos para recuperar o seu sobrinho que foi levado cativo. Ele parte para uma guerra justa. Ele demonstra a sua fé por meio de obras. Então, não temos aqui, claro, nas Escrituras, nenhum conceito pacifista. Os patriarcas, não é o momento ainda deles tomarem a terra prometida. Deus depois vai dizer como deveria ser feito. Eles deveriam guerrear, era um juízo contra aquelas nações que viviam ali na terra durante muito tempo. Mas não é o momento ainda de tomar a posse da terra por meio de conflitos, de guerras que haveriam no futuro, mas de fato, e é por isso que assim, Abraão, ele não é o que está acontecendo aqui ainda, a posse da terra. Abraão morre, ele não tem ainda nem um palmo dessa terra, nós sabemos disso, mas de fato o propósito desse conflito é salvar o seu sobrinho, preservar a vida do seu parente, que foi preso injustamente. Então esse é o motivo de Abrão, e os meios legítimos dele aqui são a guerra, a campanha militar. E com a bênção de Deus, então, ele se torna um guerreiro vitorioso. Ele é preservado, ele é guardado. O Senhor cumpre a promessa que ele havia dito para Abraão, que abençoaria os que te abençoarem, engrandecerei o teu nome. Então, Abrão, mesmo com um exército tão pequeno, mesmo com um grupo tão pequeno, ele sai vitorioso dessa batalha, ele age debaixo do temor de Deus, com sabedoria, com planejamento, certo? Então, o Senhor, de fato, nos ensina a orar e usar os meios lícitos em determinadas circunstâncias. Então, o Senhor que concedeu vitória a Abrão, e ele obteve uma grande vitória. Como sabemos disso? Não há nenhuma baixa. Imagine, Abraão já é menor, vai lutar contra 4 reis grandes do Oriente, e não houve nenhuma baixa. Abraão não perdeu nenhum dos seus soldados, daqueles que nasceram na sua casa e estão ali, no seu pequeno exército. Mas houve um grande livramento, o Senhor o livrou. A palavra de Deus, irmãos, isso aqui é interessante. Depois você pode verificar com mais cuidado, mas eu creio que a maioria vai lembrar. Em 1 Samuel 14,6, Jonatas, ele diz que para Deus não há diferença livrar com muito ou com pouco. Então, o Senhor deu esta vitória para Abraão, pela sua graça.
O Senhor o abençoou, as promessas de Deus estão se cumprindo sobre a vida de Abrão. Então, esses são os nossos três pontos do nosso argumento. Então, a invasão da terra, vimos aí do verso 1 a 12, depois observamos a resposta do mediador da aliança, e em terceiro, a sua vitória, que foi por meio da fé. E agora iremos para nossas aplicações finais. Irmãos, não podemos deixar de apontar para Jesus Cristo, porque todo o propósito da Bíblia é nos levar a Cristo, nos fazer olhar para Cristo. E Abrão, ele é um modelo de amor fraternal como Cristo para o seu sobrinho Ló. Abrão poderia ter apenas censurado Ló. Você escolheu, Ló, ir para essa direção, habitar entre esses ímpios maus. Agora você tomou a decisão, assuma a responsabilidade sozinho. Porque de fato, irmãos, nós temos visto, os irmãos têm acompanhado, e observamos no sermão anterior, que Ló deliberadamente se afastou daquele que é, nesse contexto, detentor das bênçãos pactuais. E ainda era o seu parente chegado. E Ló trocou esse bom vizinho, Abrão, seu amado tio, para ir onde mais lhe agradou a vista. E fazendo isso, armou suas tendas perto de Sodoma. E sabemos e veremos mais na frente que armou a tenda, depois construiu sua casa em Sodoma. Depois, mais na frente, ele é encontrado na porta da cidade. Ele se tornou um juiz. Os juízes ficavam na porta das cidades. Então, mesmo Ló tendo tomado esta decisão, claro, nós vimos que Abrão propôs a separação, mas Ló não era obrigado a aceitar. Ele poderia dizer, não, vou ser mais pobre, vou ter menos dinheiro, mas não me afasto de você, Abrão. Você, pela misericórdia de Deus, Deus te escolheu para ser o mediador do pacto. Então, onde você for, onde você estiver, estarei ali, diminui o rebanho, alguma coisa, fico mais pobre, mas não vou deixar de estar perto deste que representa, de fato, as bênçãos do pacto sobre mim e a minha casa, a minha família. Então, mesmo Ló tendo feito isso, uma atitude perigosíssima ali naquele contexto, Abrão não vai repreender, eu sabia que ia acontecer isso contigo, você não orou, você não me consultou, eu lhe dei a prioridade de escolher, você poderia ter retornado. Não, Abrão, o que é que você acha melhor? O que é que você pensa que é melhor? E nada disso, então, nós vemos Abrão fazendo. Abrão simplesmente cumpriu o seu dever de amor para com o seu sobrinho, manifestou graça e bondade. E ele é tipo de Cristo nesse sentido, porque Cristo, quando nos amou, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor viu todos os nossos defeitos, nossas falhas, nossas decisões ruins, e Ele simplesmente nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Providenciou salvação e redenção. Isso nos mostra, irmãos, então, o amor de Deus, que é um amor apesar de quem somos, dos nossos pecados. E claro, aponta para Cristo e também aponta para nós, que somos seguidores de Cristo, que devemos também amar assim os nossos irmãos, amar os nossos irmãos. Se esperarmos perfeição dos nossos irmãos para amá-los, nunca saberemos o que é o verdadeiro amor bíblico. Você acha assim, tem que me agradar, tem que ser perfeito, fazer do jeito que eu quero, senão não serve, não quero ter relacionamento. Irmãos, como é que Deus nos ama? Como é que Ele nos amou na eternidade? Ele nos viu pecadores. Ele sabia que iríamos pecar em Adão e Ele sabia dos nossos pecados.
das decisões ruins que iríamos fazer, ter. Então, nós lidamos também com pecadores, devemos amar os nossos irmãos assim também, e vemos que o amor bíblico é apesar dos pecados. Então, o amor verdadeiro, bíblico, o amor de Deus, eterno por nós, o amor que devemos amar os nossos irmãos, e aqui olhamos Abrão amando o seu sobrinho Ló, não é amor, se eu ver um erro, um defeito, então não quero mais saber, me afasto, não é nada disso. Abrão poderia ter, estou aqui na minha casa, estou tranquilo, cuidando dos meus afazeres, logo se meteu em confusão, é problema dele. Mas não foi isso que Abrão fez. E, através disso, nós olhamos, como já citei, para Deus e para Cristo. O nosso Senhor nos amou quando éramos seus inimigos, pecadores, e Ele entrou na luta para nos salvar. Ele foi à guerra, à luta para nos redimir. Cristo não precisava lutar contra os nossos inimigos, salvar ninguém. Deus não era obrigado a salvar ninguém. Deus nos olhou na eternidade, nos viu, pecadores perdidos, e Ele decidiu livremente vir ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, pagar o nosso resgate. Cristo livremente veio, assumiu a nossa carne, decidiu em submissão ao Pai, mas de livre vontade, vir nos salvar soberanamente, ser o nosso Redentor, ser o nosso resgatador. Ele veio por graça, por amor, para vencer os nossos inimigos em nosso lugar. Então esse é o tipo de amor bíblico, esse é o amor de Cristo, que nós vemos se manifestar em Abrão, mas que se manifesta em perfeição em Cristo, porque Cristo, Ele é o nosso resgatador, o nosso Redentor. Ele lutou, travou uma grande batalha na cruz do Calvário. As pessoas que fazem imagens de Jesus, ou até mesmo essas peças ou filmes, elas perdem de vista a batalha, na verdade, que Cristo está travando, que não é meramente física, contra os principados e potestades nas regiões celestiais, ali os principados, os demônios e tudo mais, e coisas que não conseguimos ver, e também a questão de suportar a ira de Deus em nosso lugar. Então Cristo, Ele travou esta batalha. E quando Ele fez isso? Quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos perdoou, cancelou o escrito de dívida que consistia de ordenanças. Então Abrão, ele tipifica Cristo como resgatador de Ló. Ele vai lá, luta e resgata e paga esse preço desse conflito, o risco, e resgata e redime como um redentor de Ló. Ok? Então, essa primeira grande aplicação é olhar para Cristo, e isso então é algo que devemos fazer observando este texto. E também, como segunda aplicação, a nossa última aplicação aqui nesta manhã, lembrando do nosso tema, né, a aliança de Deus, a aliança e a vitória do povo de Deus. Então, olhando e lembrando do nosso tema, uma segunda aplicação é que não temos como não notar a questão da relação do crente com a aliança da graça. A aliança da graça é representada no nosso texto pelo pacto de Deus com Abrão. A aliança da graça, ela se revela em toda a história da redenção. Com Adão depois da queda, depois temos Noé, Abrão, depois Moisés, Davi e a nova aliança em Cristo. A aliança da graça, ela está em toda a história da redenção. E aqui, nesse contexto de Gênesis 14, ela é representada pelo pacto feito com Abraão, ou com Abrão aqui. E qual foi o problema desses reis aí em meio a tudo isso? Que eles eram reis, era uma questão econômica, política, eles entraram em guerra contra
povos ali de Canaã, entre eles Sodoma e Gomorra, mas desavisadamente, sem perceber, ao entrar em guerra contra aqueles povos, eles então mexeram com um servo de Deus, um daqueles que tinha relação com a aliança, que é Ló, e ao tocar em Ló, eles acabaram também interferindo na vida de Abrão. E indo contra Abrão, eles estavam indo contra o povo de Deus, ou contra Deus. Então, ao levar cativo um do povo de Deus, eles se colocaram contra Deus e contra o seu representante pactual, Abrão. Talvez podemos considerar que se eles tivessem levado só os bens e não tivessem levado Ló cativo, eles talvez até estivessem permanecido com esse patrimônio e algo desse tipo. Mas eles levaram as pessoas e assim tocaram na família da fé. Então percebam, irmãos, a grande bênção que Ló tinha em participar da aliança. A grande bênção. Então o nosso tema é a aliança, né? A aliança e a vitória do povo de Deus. Então Ló, ele tinha grandes bênçãos do pacto. Ele desfrutou dessas bênçãos, talvez sem perceber. O tempo que ele teve ali com Abrão, e foi prosperando, e aí chegou um momento que não cabia mais, aí prosperou tanto que ele teve que se separar. Talvez ele nem percebeu quantas bênçãos ele desfrutou por andar junto do seu tio, o crente Abrão. Mas nós vemos os problemas que aconteceram quando ele se separou, quando ele se afastou. Então, ele se afastou daquele que no contexto é o mediador da aliança. E aí sofreu, não somente aqui, nós vamos ver mais na frente, que Ló sofre muito mais, né? Muitos outros problemas virão ainda. E então nós vemos que a vitória de Abrão no nosso texto tem a ver com a bênção de Deus, com o pacto, e Ló também. Ló, de algum modo, ele é abençoado, Abrão o livra e é bem sucedido por causa da graça de Deus, do seu pacto, das suas promessas e da sua aliança. Então isso deve nos fazer pensar e servir de alerta. Os dois são crentes, Abrão e Ló, não estamos falando de perda de salvação. Se a pessoa se afasta da igreja visível, se afasta do pacto, não estou dizendo que não podemos dizer sobre se alguém vai perder a sua salvação, eleito, porque Deus é soberano sobre a salvação, mas nos afastar do mediador, no contexto de Ló, era se afastar de Abrão, e aqueles que se afastam de Cristo, dos meios de graça, é um movimento perigoso, conforme observamos aqui. Então, é um alerta que fica para nós aqui da vida de Ló. Medite na vida de Ló, ele não perdeu a salvação, ele foi salvo, mas veja o quanto ele sofreu devido a esta decisão de não andar com Abrão. E também é uma grande bênção ter Cristo, no caso ele tinha Abrão como um parente mais velho, e chegar, e nós temos Jesus, é o nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso Redentor. Não há esperança no mundo de guerras que está aí, fora de Cristo. Há conflitos, há guerras, assim como no nosso texto, o mundo continua em grandes revoluções e conflitos, e pode ter certeza, nós somos pequenos e indefesos, diante do que está acontecendo aí fora, diante do poderio das grandes nações, somos pequenos. Então, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos, então, da aliança. Confie apenas em Cristo. Aqueles que já estão em Cristo, permaneçam unidos e participantes e usando os meios de graça, é um alerta do nosso texto. E aqueles que ainda não vieram a Cristo, falamos, confie apenas em Cristo, atenda ao seu Evangelho, e só assim você estará seguro. Senão, as guerras e conflitos e perigos dessa terra
estão aí e sabemos, sem Deus nada podemos e nada somos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, né, que possamos ter de fato estas realidades aplicadas ao nosso coração. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé para a oração final. Em seguida, cantaremos o Salmo 24. Receberemos a bênção, impetraria a bênção apostólica e cantaremos a doxologia. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de adoração, pelo teu dia, por estarmos na tua casa e podermos ouvir a tua palavra que é tão atual, que fala para os nossos dias, também nos lembra de Cristo, porque os teus servos ali, os patriarcas, tipificaram Cristo, são tipos de Cristo. Ó Deus, te agradecemos porque temos não apenas as sombras, mas a realidade. O Senhor é o nosso irmão mais velho, é o nosso Redentor e Resgatador. Salva os que ainda não creram, aqueles que o Senhor escolheu, e assim nos abençoa. Pai, abençoa o teu povo e aqueles que têm ouvido o Evangelho, que o Senhor resgate os teus. É no nome de Cristo que oramos. Amém.